haver da possibilidade da gente somar o meu tempo com o dela e ela fazer uso, porque nós temos esse interesse. É possível? Não é possível. Então você repete tudo que eu falar, né? É o seguinte, eu queria falar sobre a cláusula de desempenho e ia pedir muita atenção de todos os meus colegas. Aqui é nítido uma negociação que se coloca os 3%, tentando, obviamente, reduzir que a gente fique feliz. Eu vou passar números para vocês. 0,5% de cláusula de desempenho e voto representa 6 deputados dessa casa que não terão direito a tempo de televisão nem fundo partidário. 3%, que é o que está sendo proposto, representa 97 deputados. 97 deputados estarão presentes nessa casa em partidos que não têm tempo de televisão, fundo partidário e funcionamento parlamentar. Aí eu quero, por favor, pedir a atenção de todos para poder falar aqui alguns trechos da ADIM, que foi declarada a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Representando as minorias, eu posso dizer para vocês que o coeficiente partidário já é uma cláusula de barreira. Conseguir num partido pequeno montar uma chapa para fazer 313 mil votos no estado de São Paulo, sem máquina que acomoda pessoas, é muito difícil. Fazer na raça como a gente fez lá em São Paulo, numa coligação, é muito difícil. E eu queria passar para vocês alguns trechos e pedir muita atenção do ministro Marco Aurélio quando falou: verificada a existência jurídica do partido, na Constituição Federal, a participação em certas eleições, o êxito quanto a mandatos políticos em disputa, não há como afastar do cenário a vontade dos cidadãos que elegeram candidatos, que vieram a preencher cadeiras em casas legislativas, desvinculando-os em quase um passe de funesta mágica do próprio partido que respaldou a sua candidatura. Surge incongruente assentar a necessidade de o candidato ter, em um primeiro passo, o aval de certo partido e seguir eleito ou dar agremiação na vida parlamentar. O casamento não é passível desse divórcio. Aliás, para aqueles preocupados com a proliferação dos partidos políticos, há de levar-se em conta que o enxugamento do rol é automático, presente à vontade do povo, de quem emana o poder. Se o partido político não eleger representante, é óbvio que não se poderá cogitar de funcionamento parlamentar. Considerada a ordem natural das coisas, cuja força é insuplantável, a conveniente representatividade dos partidos políticos no parlamento fica jungida tão somente ao êxito verificado nas urnas, entendendo como tanto haver sido atingido o quociente eleitoral, elegendo candidatos, pouco importando o número destes. Só assim terá se atendido o fundamento da República, ou seja, o pluralismo político, valendo notar que o verdadeiro equilíbrio decorre do somatório de forças que revelem a visão dos diversos segmentos que perfazem a nossa sociedade. E quero terminar com o final do texto, que eu acho importante nós nos atentarmos. No Estado democrático de direito, há nenhuma maioria organizada em torno de qualquer ideário ou finalidade, por mais louvável que se mostre, é dado tirar ou restringir os direitos e liberdades fundamentais dos grupos minoritários, dentre os quais estão a liberdade de se expressar, de se organizar, de denunciar, de discordar e de se fazer representar nas decisões que influem nos destinos da sociedade como um todo. Enfim, de participar plenamente da vida pública, inclusive fiscalizando os atos determinados pela maioria. Ao reverso dos governos democráticos, espera-se que resguardem as prerrogativas e a identidade própria daqueles que, até numericamente em desvantagem, porventura requeiram mais da força do Estado como anteparo para lhe esteja preservada a identidade cultural ou, no limite, para que continue existindo. Aliás, a diversidade deve ser entendida não como ameaça, mas como fator de crescimento, como vantagem adicional para qualquer comunidade que tende a enriquecer-se com essas diferenças. O desafio do Estado moderno, de organização das mais completas, não é elidir as minorias, mas reconhecê-las, e assim o fazendo, viabilizar meios para assegurar os direitos constitucionais. Para tanto, entre outros procedimentos, há de se fomentar diuturnamente o aprendizado da tolerância como valor maior, de modo a possibilitar a convivência harmônica entre desiguais. Nesse aspecto, é importante sublinhar, o Brasil se afigura como exemplo para o mundo.
Democracia que não legitima esse convívio não merece tal status, pois, na verdade, revela a face despótica da inflexibilidade, da intransigência, atributos que normalmente, afetos a regimes autoritários, acabam conduzindo à escravidão da minoria pela maioria. É de se repetir até a exaustão se for preciso. A democracia não é ditadura da maioria. De tão óbvio, pode haver o risco de passar despercebido o fato de não subsistir o regime democrático sem a manutenção das minorias, sem a garantia e a existência destas, preservados os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O que eu quero reforçar aqui é o seguinte: é nítido aqui uma defesa de cláusula de barreira pelos partidos grandes para barrar justamente os pequenos que cresceram nessas eleições. Por que esse Congresso se fragmentou? Por que novos partidos entraram aqui dentro? Porque a população está cansada dos mesmos partidos. E quem nos deu voz foi as urnas. O coeficiente eleitoral foi superado porque a população está falando não queremos. E agora querem botar uma cláusula de barreira, como disse na última comissão, justamente para nos matar no nascedor. Isso está incomodando os grandes. E aí ficam aqui defendendo 3%, porque 3% representa 97 deputados, porque 3% inviabiliza o funcionamento de diversos partidos dessa casa que tem representantes aqui. Não é aceitável nem 0,1%. Eu gostaria de propor aqui a manutenção da PEC do Mendonça, muito bem escrita, a 344, que prevê uma cláusula de barreira mais do que justa, inclusive falada aqui pelo ministro Marco Aurélio, que o partido que tiver pelo menos um deputado ou um senador tem direito, sim, a funcionamento parlamentar, tem direito a fundo partidário, tem, sim, direito a tempo de televisão. É mais do que justo. A gente não pode aqui abstrair o fato de que cada partido tem a sua diferença em cada um dos seus estados. O PTN, por exemplo, no estado da Bahia, é a segunda maior bancada de Salvador. Em Manaus é a maior bancada do estado. Para encerrar, deputado. Eu vou concluir, tá bom? Até porque eu sou uma das poucas que represento a minoria, eu acho que é mais do que justo eu poder falar aqui para eles, se todos estiverem de acordo. Eu gostaria de terminar meu discurso. O regimento é igual para todos. Ok, eu vou concluir, então. É isso que a senhora está pedindo para todos. Ok, eu vou concluir, então. É isso que a senhora está pedindo para o plenário. Eu só gostaria de não ser esmagada, como nós somos aqui pela maioria. Está tendo o mesmo direito que todo mundo. Ok. Tá bom? Eu queria concluir o seguinte, gente. Pensem muito bem. Se esse Congresso, muitos aqui estão em partidos que não têm legenda e que poderiam amanhã migrar para um partido pequeno. Eu já faço convite para todos, o PTN está de portas abertas para todos. Mas é uma oportunidade... Resolve seu problema, deixa de ser pequeno. Pois é, se vocês tirarem o direito numa competição, você ir para uma competição com um tempo de televisão como o nosso, um fundo partidário pequeno, e ainda querer botar uma cláusula de desempenho lá no final, você está numa competição onde todos deveriam sair da mesma regra, você criar uma cláusula dela. Então, ok, vamos criar uma cláusula de desempenho e vamos deixar, então, durante esse período que está se propondo, o mesmo fundo partidário, o mesmo tempo de televisão. Aí eu acho justo botar 3%. Me dá a chance de concorrer igualmente, que a gente vai ver como vai ser essa disputa. Agora, calar a voz do povo, como está se propondo aqui, desculpa, não dá para aceitar. É isso que nós estamos fazendo. As urnas é que tem que mostrar quem tem que estar aqui, não somos nós. E dar condições de competirmos do mesmo jeito é o mínimo que nós temos que fazer nessa comissão. É garantir isso. Deputado Carlos Zaratini. Só um minutinho. Eu gostaria que Vossa Excelência opinasse sobre as coligações proporcionais. Também é contra? Eu sou a favor das coligações por uma razão. Como muito bem disse Vossa Excelência na última reunião, 71% é garantir isso. Deputado Carlos Zaratini. Só um minutinho. Eu gostaria que Vossa Excelência opinasse sobre as coligações proporcionais. Também é contra? Eu sou a favor das coligações por uma razão. Como muito bem disse Vossa Excelência na última reunião, 71% dos eleitores não têm identificação com o partido e hoje votam em pessoas. Então, dizer que as coligações confundem o eleitor não me parece razoável, porque ele vota independente da coligação hoje. Não é o melhor cenário, mas é o que acontece. E quanto à criação de partido e o marketing eleitoral, como é que Vossa Excelência se posiciona? Desculpa, eu estava tão focada na cláusula de desempenho aqui que não é o melhor cenário, mas é o que acontece. E quanto à criação de partido e o marketing eleitoral, como é que Vossa Excelência se posiciona? Desculpa, eu estava tão focada na cláusula de desempenho aqui que eu... Não, tá bom. Zaratini. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso presidente, nosso relator. Mas eu queria, em primeiro lugar,